Olha, eu mais uma vez aqui, estava com saudade de vocês. A gente passou o tempo de recesso aqui, de férias, esse recesso natalino, recesso de fim de ano, e a gente já começa 2022 com muito mais conteúdo, com muito mais entrevistas aqui no Instituto GPI, aqui no nosso blog, também lá no nosso Instagram, a gente está sempre trazendo muito conteúdo. E por falar em conteúdo, conteúdo de qualidade, a gente sempre traz aqui para vocês professores do Instituto GPI, alunos e também professores, pessoas que não são do Instituto GPI, mas que muito têm para colaborar, muito têm para contribuir com toda a nossa ciência, com toda a educação, com tudo que a gente coloca aqui no GPI, com todos os conteúdos. E hoje não poderia ser diferente. Nessa volta, nesse início já de 2022, eu converso com a professora doutora Nara Vanessa. Ela que é uma querida não só minha, mas de todos nós aqui do GPI, é uma pessoa que é muito fera no assunto que a gente vai falar hoje, eu já vou dizer para vocês, porque ela é nutricionista formada pela UFP, com mestrado e doutorado em alimentos e nutrição, então é sim, sem dúvidas, a pessoa mais indicada para conversar com a gente sobre algo que a gente ainda não tinha falado por aqui. A gente já conversou, inclusive, com outros nutricionistas, aqui, inclusive nutricionistas que passam pelo Instituto GPI, pelas nossas pós-graduações, principalmente a pós-graduação em estética avançada, que tem disciplinas relacionadas, viu, professora, com a nutrição e estética. A gente já conversou com outros professores aqui, mas hoje a gente vai falar de uma forma bem mais específica sobre saúde intestinal. É exatamente esse o nosso tema de hoje, a saúde intestinal. Você sabia? Eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, não sabia o quanto que a gente tem que estar ligado nesse assunto. Eu não sabia o quanto que a gente realmente tem que se inteirar, tem que saber sobre isso, porque a saúde intestinal, ela influencia no funcionamento de todo o corpo. Não é isso, professora? Já já a professora Nara vai falar com a gente e vai trazer mais informações. Uma busca prévia, e eu quero saber, professora, você vai dizer se a minha busca prévia, se a minha pesquisa, se eu fiz a lição de casa bem feita, porque eu estava investigando por aí, e eu vi que o intestino é considerado como se fosse o segundo cérebro, né? Ele tem funções super importantes para a nossa nutrição e para as defesas do organismo. E é sobre isso que eu começo a falar com vocês agora, com você agora, e eu começo lhe dando as boas-vindas, muito boas, seja muito bem-vinda aqui ao Instituto GPI, ao nosso blog e a esse nosso bate-papo. A gente vai falar de saúde intestinal, um tema super importante, não é isso? Bem-vinda. Obrigada, Elias. E realmente é verdade, né? As suas buscas, elas estão corretas. Que Né? bom, Então, coisa boa. Fiz a tarefa de casa direitinho. Comecei fazendo a tarefa de casa direitinho. Professora, a gente que agradece a sua participação aqui, e eu queria saber de você o seguinte, começar sabendo de você o seguinte, quando a gente fala em saúde intestinal, do que exatamente a gente está falando e qual a importância dessa chamada saúde intestinal? Explica para quem está em casa, para quem não é nutricionista como você, para mim, por exemplo, que fiz uma pesquisa prévia, mas quero saber muito. Qual a importância dessa saúde intestinal? bom, a saúde intestinal, ela é importante em vários aspectos. Né? Primeiro, a gente precisa entender, né, saber e entender que no nosso intestino vivem, né, conosco inúmeros micro-organismos, principalmente bactérias, tá? Então, o termo bactérias, né, para algumas pessoas, traz um aspecto mais negativo, né? Então, boa parte aí da população associa, né, o termo bactérias com algo negativo. Eu, pelo menos, Mas fiquei muito surpreso quando soube dessa afirmação, viu, professora? Fiquei muito surpreso. Eu não sabia. Bactérias no nosso intestino? Como assim bactérias dentro da gente? Elas não são algo que são invasores? Que eu pensei isso também. sim, mas aí a gente precisa entender que nem todas são ruins, né? Existem tipos de bactérias que são consideradas boas, né? E aí, isso que é a diferença, né? Você precisa entender que tipo de bactérias precisam estar lá no seu intestino, né? Para que você extraia disso um benefício, né? Então, daí vem, respondendo já a sua pergunta, a importância dessa saúde intestinal, né? Então, a gente tem no nosso intestino naturalmente, isso já acontece lá no momento da nossa formação, ainda na barriga da nossa mãe, né? Essa formação e essa colonização, né? Bacteriana.
tá? E aí isso se completa no momento do parto, né? Então, com o desenvolvimento aí, né, do bebê, o bebê vai crescendo, vai havendo também uma diversificação nesses tipos de bactérias, né? E aí é interessante que o indivíduo, ao longo da vida, né, ele adquira aí hábitos para que essa colonização bacteriana ela seja feita da melhor forma possível. Então, que bactérias, tipos, né, colonizem aí de forma benéfica e tragam esses benefícios à saúde, né? Então, é exatamente nesse sentido, né, que reside essa importância dessas bactérias para o organismo. Além do que também elas ajudam em várias coisas, né? Então, o metabolismo como um todo, né? Então, toda a questão metabólica do indivíduo, bactérias também ajudam na produção de vitaminas, né? De alguns nutrientes, como regulam o nosso funcionamento intestinal, regulam a movimentação, né, do fluxo aí desse intestino, também protege, né, o organismo aí contra agentes invasores, então vai ajudar aí o nosso sistema imunológico, né? Hoje se fala muito da questão do sistema imunológico, né? E aí a composição, né, bacteriana aí presente nesse intestino ajuda, né? Então, quanto mais bactérias boas a gente tem aí colonizando o nosso intestino, melhor, tá? Professora, pronto. O final da sua fala, eu vou me apegar ao final da sua fala. Quando você diz que quanto mais bactérias boas tiver, melhor. E como que a gente pode fazer para continuar, então, já que passada a surpresa de que nós temos, né, as bactérias dentro do nosso organismo, que são benéficas, né, dentro do nosso intestino, passado esse primeiro momento, como que a gente pode fazer para contribuir para que elas permaneçam lá, as bactérias boas? Existem hábitos que a gente possa ter, nós enquanto indivíduos, estamos sempre muito bem assessorados por vocês, profissionais da nutrição, profissionais da saúde de modo geral. Existem hábitos que vocês possam nos indicar, que a gente possa ter para que possamos promover a saúde intestinal? Dá uma dica para a gente. Sim, existem vários hábitos, né? E aí, assim, o foco, quando se fala de microbiota, né? Que essas bactérias, esse conjunto a gente chama de microbiota. O foco é alimentação e atividade física, né? São os dois grandes pilares, né? Que você precisa ter o controle maior, né? Para você poder garantir que essa sua microbiota, que esses micro-organismos, boa parte são bactérias, né? Garantir que elas estejam ali sempre em equilíbrio, né? Ou seja, você tem ali uma quantidade maior de bactérias boas em relação às bactérias, né, ditas aí consideradas ruins, tá? Então, alimentação e atividade física. Que pontos eu posso destacar aqui da alimentação, né? Que são pontos aí importantes que a gente precisa levar em consideração. Então, a questão da qualidade da alimentação. A quantidade é importante, mas também qualidade, né? Então, você inserir, né? Procurar inserir mais na alimentação frutas, vegetais, né? Que são alimentos que são ricos em fibras, né? Fibras alimentares, que vão ajudar aí a modular essa composição dessa microbiota, ajuda no funcionamento intestinal, dentre outros, né? Outros benefícios. Além disso também, dentro ainda da alimentação, né, você evitar aí consumir alimentos industrializados, alimentos processados, ultraprocessados, né? Reduzir aí ao máximo, né, o consumo aí desse tipo de alimento. Também beber bastante água, né, que é fundamental, manter a questão da hidratação. Você também pode inserir alguns alimentos que a gente chama de probióticos, né, que são alimentos que são adicionados de micro-organismos vivos, né? E aí, esses probióticos também vão ajudar na questão dessa microbiota do nosso organismo,
né? Então, exemplos aí de alimentos probióticos, né? A gente tem aí os iogurtes, né? Que são alimentos que são fermentados, que têm uma adição desses micro-organismos vivos, né? Podemos também falar alguns outros tipos, a kombucha, não sei se você já ouviu falar, né? Que é uma bebida fermentada. Que também é um exemplo de probiótico? Isso, sim. Nossa, bacana. Pois é. Então, você tem o kefir, né? Que também é um outro exemplo, né? Sim, De kefir já. probiótico. Você já ouviu Esses falar? alimentos, professora, como você está falando, que são exemplos de probióticos, eles acabam, inclusive, me corrija se eu estiver errado, acabam, já que eles contribuem para boa saúde intestinal, assim, digamos, acaba também fortalecendo a imunidade do indivíduo, não é isso? Você mencionou agora a questão desse casamento da boa alimentação com a prática de exercícios físicos. E eu chamo atenção também para isso, porque aqui no GP, a gente sempre conversando com os profissionais, professores, alunos também, e outros profissionais que são de fora, é unânime. Todo profissional da saúde fala isso. Né? Todos vocês da saúde, principalmente vocês da nutrição, sempre falam, olha, sempre falam desse casamento, assim, como se fosse da nutrição, da boa alimentação com a prática de exercícios físicos. Porque é realmente, como eu costumo dizer aqui, é um casamento que realmente dá certo, né? É um casamento que é o ideal para que nós, indivíduos, possamos ter uma saúde melhor, uma saúde realmente mais plena. Prática de alimentação saudável, e nisso a gente conta com a ajuda de vocês, profissionais da nutrição, e também a prática de atividades físicas. Eu queria que você falasse um pouquinho, já para a gente encerrando o nosso bate-papo, da importância dessa interdisciplinaridade, da importância dessa colaboração entre os profissionais da saúde. Você está muito bem aqui falando. Você está dizendo para a gente o que falou a respeito da questão da microbiota, o que são esses probióticos, como que a gente está sugerindo para a gente, como que a gente pode ter uma melhor saúde intestinal e está dizendo ao mesmo tempo, olha, a prática de atividades físicas também é fundamental. Então, vocês, profissionais da saúde, você, enquanto profissional da nutrição, é professora, mas é uma professora profissional da nutrição, está dizendo a interdisciplinaridade ela é precisa, ela é fundamental, não é isso? Sim, isso é importantíssimo. Como eu havia falado anteriormente, né, são dois grandes pilares para você trabalhar aí essa saúde intestinal. A alimentação, né, e aí com isso a presença do profissional nutricionista ela se torna imprescindível, né, já que o nutricionista é o único profissional aí gabaritado, capacitado para poder auxiliar na prescrição, né, da dieta mais adequada para aquele indivíduo e também a associação juntamente com a atividade física. E aí, com isso, também a participação do educador físico. Né? Então, é muito importante ter essa associação, né? Essa equipe multidisciplinar. E eu vou até mais além. Né? Às vezes, também é preciso a participação de outros profissionais ali envolvidos, né? Por exemplo, né? A questão do psicólogo, né? Porque o psicólogo ele vai ali ajudar aquele paciente com outras questões que também podem influenciar aí Verdade. nesse comportamento alimentar, né? Então, o nutricionista e o educador físico ali, mais diretamente a alimentação e a atividade física, respectivamente, mas também outros profissionais podem também fazer, né, se fazer necessários. E aí eu cito o exemplo dos psicólogos, né, que podem ajudar e muito nessa questão da mente, tendo em vista que muitos dos problemas aí em relação à alimentação começam aqui, na nossa mente. Né? Então, acho que é fundamental, sim, trabalhar essa interdisciplinaridade. Corpo, mente e equilíbrio, né? Acho que tudo isso é muito fundamental, a gente ter essa ideia. Eu queria agradecer a professora e fazer um convite aqui para todo mundo que está aqui assistindo essa nossa entrevista. Agora, já que a gente já está sabendo mais sobre saúde intestinal, né? Que tal a gente se dedicar um tempo para aprender a cuidar melhor do nosso corpo, para aprender a cuidar melhor da nossa mente, ter esse equilíbrio aí que a professora está sugerindo para a gente. Realmente, esse trabalho interdisciplinar é de suma importância e a gente tem que aprender a cuidar um pouquinho mais da gente. Professora, e com base nisso, tendo esse entendimento, que eu queria agradecer você, em nome do GPI, agradecer pela sua participação, por estar aqui com a gente, dedicar um pouquinho do seu tempo a nós,
a tirar essas dúvidas, como eu falei para você que nos bastidores, eu falei, olha, eu tenho muitas dúvidas sobre a saúde intestinal, vou fazer uma pesquisa prévia, acabei fazendo uma pesquisa prévia, mas você tirou aqui todas as nossas dúvidas. O GPI está de portas abertas sempre para você e a gente agradece demais a sua participação. Eu vou querer você mais vezes aqui nos nossos bate-papos, nas nossas entrevistas, tá bom? Você volta? Promete que volta? Volto sim, eu que agradeço o convite, né, estou disponível, né, para conversar sobre outras temáticas, né, e adorei a participação, né, mesmo que curtinha, Aqui mas no muito GPI a gente obrigada, né? sempre faz assim, a garantia que você vai voltar é porque a gente sempre faz entrevistas bem curtas para que a gente possa ter mais da sua presença em outras vezes, em outros temas, você volta aqui para falar de outros temas, é só a gente dar um alô e você ter disponibilidade na sua agenda, é claro, e a gente traz mais conteúdo aqui para o nosso internauta, para o nosso seguidor nas redes sociais também, que essas entrevistas acabam indo para a rede social, e o GPI tem essa missão, de trazer esse conteúdo, e a gente conta com a ajuda e colaboração de profissionais sempre gabaritados, com todo o know-how, como é o seu caso. Professora Nara, muito obrigado, e até a próxima, tá bom? Até, obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau.